Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar sobre estudo do sinal da função de segundo grau. Bem, o que é o estudo do sinal da função? O que determina? O que a gente vai ter que olhar para isso? Nós vamos ter que olhar para as imagens do nosso plano cartesiano. Para quem não lembra, a gente vai ter que olhar quem são as imagens positivas, aonde ele é zero e aonde ela é negativa. E quem é que manda isso? Quem manda isso é o eixo X. Vamos lá então. Como analisar as imagens? Se for para cima do eixo X, algo aqui, então ela vai ser positiva. Se ela for para baixo do eixo X, ela vai ser negativa. E se ela for sobre o eixo X, então um ponto marcado sobre o eixo X vai ser zero, porque esse ponto é a raiz da nossa função. Então, né, há alguns pontos importantes da função de segundo grau. Como eu estava dizendo, se o A for maior que zero, for positivo, você vai ter esse formato do gráfico, né, da boca do sorriso. Se o A for menor que zero, ele vai ter este formato. Perfeito? Outra coisa importante, nós vamos ter que analisar sempre o valor que vai dar aqui dentro. Ó. Esse valor que vai dar aqui dentro a gente chama de delta ou discriminante. O delta ele vai ter três possibilidades de acontecer. Ou o delta, que é essa letra aqui, vai ser maior que zero, ou o delta vai ser igual a zero, ou o delta vai ser menor que zero. Então, se ele é maior que zero, duas respostas distintas. Se ele é igual a zero, uma resposta. Né? E se ele não é, não existe resposta. O que são essas respostas que a gente está falando? Quando a gente faz os gráficos da função de segundo grau, ela pode acontecer que ele corte esse gráfico em dois locais, que seria o delta maior que zero. Pode acontecer que esse gráfico somente toque o eixo x, com delta igual a zero, ou pode acontecer que esse gráfico nem encoste no eixo, no gráfico, que não existe resposta. Perfeito? Vamos analisar o primeiro caso, delta maior do que zero. Duas raízes reais distintas. Você vai lá, faz a função, pega a função de segundo grau, resolve o Bhaskara, acha x' e x duas linhas. Sabe que esse gráfico é A maior que zero, então ele vai ter esse comportamento aqui. E vamos marcar o x', que nesse caso vai ser esse valor, e vamos marcar o x duas linhas, que nesse caso aqui vai ser este valor aqui. Quem são esses x' e x duas linhas? As respostas da fórmula de Bhaskara. Então, a partir disso aqui, a gente vai analisar a nossa função. A nossa função vai ter valores positivos na parte de cima do gráfico, nessa parte aqui do gráfico. Perfeito? Então, quando é que termos valores positivos? Para o x maior que x duas linhas ou o x menor que x uma linha. O que quer dizer esse maior? Para valores para cima desse cara ou valores para baixo deste cara. Aqui, que são nossas raízes. Quando é que ele vai ser igual a zero? Vai ser para o x, quando ele for o valor de x' e o x quando ele for o valor de x duas linhas. Reparem, ou e e. Ou é uma coisa ou outra, e são nos dois pontos. Quando é que ele vai ser negativo? Nesse intervalo aqui. Então, para x' menor que x, aqui, aqui. Então, como é que lê isso? Né?
são valores maiores que x uma linha e menores que x duas linhas. Quer dizer, neste intervalo aqui. A análise para o lado quando A é menor que zero é feita da mesma forma. Ó, o gráfico com A menor que zero, ele tem este formato. Continuamos com as mesmas aqui, x' e x duas linhas. Agora, a mudança. A parte positiva do gráfico está entre os dois pontos. Então, parte positiva vai ser para x' maior que x e menor que x, duas linhas. Quando é que ele vai ser igual a zero? Para x igual a x' ou x igual a x duas linhas. Quando é que ele vai ser negativo? Quando ele for aqui embaixo. Então aqui é o para x maior que x duas linhas ou x menor que x uma linha. Para frente disso e para trás disso. No nosso segundo caso, quando o delta é igual a zero, o que quer dizer o delta igual a zero? Nós temos duas raízes idênticas. Com A maior que zero, o que acontece? O gráfico tem esse comportamento, ele encosta e volta. O que vamos ter aqui? Que o nosso x' é igual ao nosso x duas linhas. Então, ficamos assim. Ele tem a parte positiva aqui, a gente tem a parte igual a zero e não tem nenhuma parte do gráfico para baixo. Então, esse aqui ele acaba sendo retirado, que a gente não tem informações sobre ele. Ou a gente podia fazer o seguinte, escrever assim, ó, não existe. Perfeito? Vamos completar os outros dois. Quando é que ele é positivo? Para qualquer, esse aqui para qualquer, x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente do x' e x duas linhas. Dá para ser escrito assim. Então, quando é que ele é positivo? Qualquer valor, só não pode ser nesse ponto. Por que não pode ser nesse ponto? Porque para x igual a x', que é igual a x duas linhas. Ou poderia ser um E aqui, né? Mas tudo certo. Vamos lá, vamos em frente. Se o A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo e o gráfico acaba tocando um único ponto aqui. X' igual a x, duas linhas. Então vamos fazer uma análise primeiro. Ele tem parte positiva? Tem parte por cima do gráfico? Não. Ou a gente tira fora, ou nem escreve, ou escreve a palavra em matemática, não existe esse zinho virado. Quando é que ele é zero? Quando o ponto for igual a x' e x duas linhas. Quando é que ele é negativo? Ele vai ser negativo da parte de baixo. Então vamos começar aqui. Ele vai ser negativo em todo esse espaço aqui. Esse para qualquer é um A virado de cabeça para baixo. X pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de x' e x duas linhas. Quando é que ele vai ser igual a zero? Para o x for igual a x' e x duas linhas, ou igual. Terceiro caso, com delta menor que zero. Não existe raiz. Por que não existe raiz? Com A maior que zero, com cavidade voltada para cima, este gráfico ele acaba não tocando o eixo x. Não tocando o eixo x acarreta que ele não tem x valores para zero, que ele não toca, então não tem em cima do x. Então eu posso vir aqui e fazer assim. E eu não tenho nenhuma parte do gráfico para a parte de baixo. Também não existe parte negativa. Qual é o valor? Onde é que ele é positivo? Ele é positivo
em todos os números. Então, quando é que ele é positivo? Para qualquer x pertencente aos reais. Essa é a situação. Agora, quando A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Tem imagem para cima do eixo x? Não, não existe. Então, não existe y positivo. Quando é que os y vão ser igual a zero? Quando é que ele vai ser igual a zero? Só quando eu olhar os valores do x aqui em cima da reta. Então, eu também não tenho esse gráfico cortando em cima da reta. Eu vou escrever que não existe x que satisfaça essa condição para ter y igual a zero. E agora, quando é que ele vai ser negativo? Em toda a sua estrutura. Qualquer valor do x vai dar valores negativos. Então a gente escreve para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Aqui nós temos um resumo. Aqui nós temos um resumo das situações. Então, olha só. A maior que zero, concavidade voltada para cima. Quando o delta for ter duas raízes, quando o delta não tiver tiver uma raiz só igual, e quando não tiver nenhuma raiz. Os gráficos vão se posicionar dessa maneira. As imagens positivas e negativas, aqui todas elas positivas, exceto neste ponto, e toda imagem positiva. Quando A for menor que zero, então, concavidade voltada para baixo. Quando é que ele vai ser negativo? Deste ponto do x1 para cá e do x2 para cá, nesse espaço positivo, ele vai ser todo negativo, exceto neste ponto, e aqui todo negativo. Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês. É a parte teórica, deu uma conceitual. Esses conceitos têm que estar na cabeça de vocês para resolver os exercícios. Essa imagem última aqui tem que estar clara para vocês. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!